Tá gravando aí, show. Muito bom, gente. Então, na semana passada, a gente estava aqui no Rustbook, no capítulo 4. A gente começou a ver sobre a questão de empréstimo, referência, slices, que é um conceito que a gente vê no Rust, né? De empréstimo, de ownership. E a gente falou um pouquinho sobre como isso é diferente de outras linguagens, né? Que em outras linguagens você tem que explicitamente falar que você está alocando alguma memória, explicitamente falar que você está fazendo um drop daquela memória, né? E no Rust a gente tem isso, quem fica encarregado disso, a maneira que você escreve e o próprio compilador, né? Então a gente falou um pouquinho sobre a alocação de memória, como que a memória ela é alocada e depois como que ela sai de escopo, né? A gente falou um pouquinho de escopo, na questão de escopo interno e externo, a gente falou, né? Quando, por exemplo, abriu chaves dentro do Rust, você começa um escopo novo, né? Você abriu um escopo novo, uma vez que você fechar aquela chave, você fechou o escopo e tudo que estava ali dentro saiu, né? Vai ser feito um drop, né? Então a gente viu um pouquinho disso daí na semana passada, e aí a gente ia começar a falar um pouquinho sobre alocação, né? Memória e alocação. Então aqui entram alguns conceitos de utilização de memória do sistema. Quando a gente cria uma variável, a gente começa a alocar ela em algum espaço, né? Então, a gente viu, por exemplo, lá no capítulo 3, que tinha alguns tipos de dados primitivos, que tinham alguns tipos de variáveis que a gente declara, como static, como const. Algumas dessas variáveis, por exemplo, quando você declara uma variável const, ela fica gravada, aquele dado vai ficar gravado no próprio executável, né, no próprio binário. Então, quer dizer, ele já vai. O binário vai compor aquele dado, né? Não vai ficar nem gravado em tempo, não vai ser usado memória para isso, né? Agora, quando a gente usa alguns tipos de dados, a gente está alocando aquele espaço na memória. Então, por exemplo, aloquei uma variável chamada idade, que vai ser um 8, e essa variável idade, ela vai ficar alocada na stack. Esse é o conceito de Rust. Alguns tipos de dados que são dados primitivos, eles vão ser alocados na stack, e outros tipos de dados, que são dados que podem ser alterados, dados que têm um tamanho dinâmico, esses dados vão ser alocados na heap, né? Então, o Rust controla isso em tempo de de execução, ele já sabe, né? Quais variáveis, então ele vai ter que alocar em cada tipo de memória, né? Então aqui, ó, é um exemplo de uma variável sendo alocada na heap. Então aqui a gente tem uma função chamada foo, entra aqui no laço que a gente viu, numa condição aqui, se verdadeiro, ele cria uma variável chamada s. Essa variável s vai ser do tipo string, e quando a gente usa esse tipo de dado string dentro de Rust, ele é como se fosse um vetor de bytes, e ele vai crescer. A gente não sabe o quanto ele vai crescer. Por isso, quando a gente usa string, ele vai alocar essa variável na memória heap. E quando ele sair aqui do escopo, nesse exemplo aqui, ó, até aqui, onde eu estou marcando, ele está no mesmo escopo. Saiu aqui, essa variável S, ela já não vai existir, não vai ter como fazer nada com ela, né?
Então, é o que a gente pode ver aqui, por exemplo, né? Vamos simular aquele caso ali, né? Se a gente pegar, fazer aqui um if true, e é uma variável chamada, opa, tá já, melhorou? A gente cria aqui um string from test. Se a gente quiser fazer aqui imprimir essa variável, ele já vai avisar, ó, variável S está fora de escopo, né? Essa variável ela não pode ser encontrada porque ela já está fora de escopo. Então, enquanto a gente está aqui dentro, a gente viu lá a questão de escopo, a gente tentou usar ela fora desse escopo aqui, o compilador já vai avisar que está fora de escopo, né? E aí a gente vai ver que tem formas de contornar isso. Existem maneiras de contornar isso, né? Mas esse é o conceito. A gente está aqui criando uma variável, e aí a gente, uma vez que ela saiu de escopo, a gente não pode mais utilizar ela, né? E esse é o exemplo que tem aqui no capítulo 4. E aí também ele fala um pouquinho sobre mover a posse do dado, né? Então, se a gente tenta, se a gente passa algum dado entre função, a gente está mudando quem possui aquela informação, né? Nesse exemplo aqui, por exemplo, que é dado aqui no capítulo 4, se a gente entrar aqui, ó, na função main, ele cria uma variável chamada outerString, e o conteúdo dela vai ser passado pela função foo. E a função foo retorna uma string. Dentro da função foo é criada uma variável chamada innerString, ou seja, uma string que está dentro apenas desse contexto, né? Esse foi o nome que eles deram aqui, só para ficar claro. Então, essa variável que está dentro desse contexto foi criada aqui, e aí ela vai ser utilizada aqui como retorno. Então, estou retornando uma string. E essa variável, aqui que eu criei aqui na função main, ela imprime essa string, né? Então, aqui, a gente está mostrando como que funciona a questão de movimentação, de você mover quem possui aquela informação, né? Uma outra coisa que tem interessante é onde essas variáveis, quando a gente tem também, quando a gente move quem é o dono dela, a gente muda para onde ela está apontando, né? Então, aqui nesse exemplo, ele cria uma variável x aqui, que é uma string. Então, fazendo isso, a gente está alocando uma memória heap e está escrevendo Hello World nesse conteúdo lá na memória heap. Se a gente vier aqui e ver o endereço de memória que ele está utilizando, é possível a gente ver. E se a gente move quem que é o dono desse conteúdo para outro lugar, esse endereço vai mudar, né? Então, é mais claro da gente ver aqui, ó, em detalhes aqui, ó. Se a gente cria uma variável x, como string,
Se a gente cria uma variável y como string também, vou fazer um punchline aqui. E a gente usa esse dois pontos P para falar onde, para falar que a gente quer o ponteiro dessa variável, né? Então, a gente, dentro do println aqui, a gente pode utilizar alguns formatadores, né? Se a gente coloca, por exemplo, dois pontos e um sinal de interrogação, ele vai fazer ele vai imprimir como se fosse um debug, né? Com mais informações de uma estrutura, de uma variável. E aí, quando a gente usa dois pontos P, ele vai mostrar a função da memória que a gente está utilizando, o ponteiro, né? Aí, se a gente vem aqui e dá um print line agora aqui também, y, ver se dá para vocês verem aqui embaixo, ó. Então, aqui tem dois endereços de memória, né? O primeiro endereço de memória termina aqui com 988. O segundo endereço aqui de memória termina com 9F8. Por que isso? Aqui a gente está criando uma variável, alocando ela na memória RIP e pedindo o endereço que ela está. Qual que é o endereço que ela está? Aqui a gente mudou quem é o dono da variável, do conteúdo da variável x. Então, agora o que está dentro de x, quem passa a assumir é y. Então, a gente fala assim, ó, então eu criei uma variável e falei que y vale x. Então, y tem o conteúdo de x. Só que quando a gente faz isso, por baixo dos panos, o que está sendo feito é alocando um outro espaço na memória, pegando aquele conteúdo que antes estava lá no 988, e agora eu criei um outro espaço de memória e trouxe esse conteúdo para cá e fiz um drop do que estava lá antes, né? Então, esse é o conceito de uso. Toda vez que a gente muda o dono, a gente faz um move desse dono, aí a gente está criando um novo endereço na memória, né? Então é assim que funciona. Ô Também abrir Cerqueira, aqui. o que que é o P? O P ali é o... Alô, alô, tá me ouvindo? Oi, tô O, ouvindo. o que que é o P? O P, ele é tipo, é a alocação da memória que você tá pegando? Ou é o dois pontos? Tipo, ou só para você ter colocado entre as chaves, você criou ali um novo escopo e aí você demonstrou que era a alocação de memória? Não, é que quando você vai imprimir alguma coisa, você vai imprimir em tela um texto, por exemplo, uma variável, você vai imprimir algum conteúdo em tela, você tem alguns formatadores aqui. Então você tem lá interpolação de texto que a gente chama. Então, você tem alguns formatadores aqui, e dentro de Rust, por exemplo, você tem alguns formatadores, como dois pontos sustenido, ou dois pontos sinal de interrogação, por exemplo. E aí, cada um dele vai gerar um tipo de saída diferente, vamos dizer assim, né? Se eu vier aqui, simplesmente colocar aqui, ó, e executar de novo, você vai ver que aqui, agora, tá X aqui embaixo, tá vendo, ó? Entre aspas aqui, ó. Tá vendo, Matheus? Ah, tô vendo. Então, quando eu coloquei dois pontos aqui e
interrogação, ele vai imprimir o conteúdo da variável, né? Você lá aqui, ó, então isso aqui é o conteúdo, né? Então lá, ele vai imprimir conteúdo. Entre aspas, porque isso aqui é uma string. Se eu vier aqui simplesmente e tirar o dois pontos de interrogação, ele vai mostrar aqui, ó, sem as aspas, tá vendo? Conteúdo, só que sem as aspas. Então, se eu quero, por exemplo, identificar qual que é o formato dessa, se eu quero identificar qual que é o formato dessa variável, mais informações dessa variável, eu coloco dois pontos, interrogação, ele vai me dar esses tipos de detalhe. Se eu coloco dois pontos P, ao invés dele imprimir o conteúdo dessa variável, ele vai me imprimir o ponteiro dessa variável, ele vai me imprimir o local onde começa as informações que estão gravadas nessa variável, entendeu? Então, é o ponteiro da memória RAM, vamos dizer assim, que está lá, onde que está esse dado. Não sei se ficou claro, Matheus. Não ficou, porque era só a concatenação realmente que tem, né? Era isso que eu tava, tipo, dando uma olhada, falei, caraca, como que ele conseguiu pegar esses números tudo? Então, aí é o próprio sistema operacional que está retornando isso, né? Onde que foi alocado essa variável, né? E aí saiu o escopo aqui, ele vai dar um drop no conteúdo aqui dessas variáveis, né? Então, seguindo aqui, ó, quando a gente tem isso, né? Quando a gente faz, então, esse move aqui, quando a gente transfere a propriedade de uma variável, ele está falando aqui que ele muda, então, de alocação de memória, né? Ele muda o lugar onde ele está sendo gravado, né? Muito bem. Aí, o capítulo 4 ele fala um pouquinho também sobre a questão de você possuir apenas um dono daquele dado de cada vez. Ô, Cerqueira, Então, apenas... Oi, a gente tem uma perguntinha aqui da Vanessa, né? Ela perguntou se ela oi, pode pode falar. imprimir o X e Y, tipo, se ela pode colocar na tela o X e o Y. Eu falei que sim, Então, né? Quer dizer, eu posso falo que sim, né, imprimir. na verdade, porque você tem ali duas variáveis, né? Então, tipo, e você tem como printá-las ali, né? Só que nesse caso, que apenas o que você fez foi só, tipo, jogar o dado que estava dentro do X pro Y, né? Isso. É, tem como, aqui no caso, ao invés de imprimir, se a gente vier aqui tirar os dois pontos P, a gente vai imprimir, ó, conteúdo e conteúdo, duas vezes, né? Porque eu imprimi conteúdo enquanto ainda X era o dono desse conteúdo, aí eu movi para Y e imprimi conteúdo novamente, porque agora Y tem o conteúdo, né, que estava ali dentro de X. Então, a gente consegue imprimir aqui duas vezes, né? A gente pode usar essa variável duas vezes. Agora, uma coisa que não aconteceria aqui, que é o que está explicando ali agora na sequência, né? Uma vez que eu movi quem é o dono aqui do conteúdo que estava aqui dentro de X, eu passei ele para Y, eu não consigo mais usar a variável Y, a variável X aqui, né? Então, se a gente tem aqui, ó, a gente vem aqui e imprime conteúdo. Se eu tentar vir aqui e tentar imprimir X aqui, ó, só de salvar, você vai ver que o Rust Analyzer já vai te dar um aviso, mesmo sem compilar, né? Então, ele vai falar aqui que quem tem esse dado não é mais X, né? Quem tem esse dado não é mais X, agora é Y. Então, antes mesmo de compilar, ele vai falar que esse valor já foi transferido,
né? Então você está querendo assumir aqui uma propriedade de uma informação que já foi movida. Então não tem como fazer isso, né? Porque uma vez que a gente veio aqui e fez esse move aqui na linha 4 aqui, ó, uma vez que foi feito isso, ele apagou aquele espaço de memória, ele deu um drop naquele espaço de memória anterior, criou um espaço de memória novo e alocou o conteúdo nesse espaço de memória novo. Aí o espaço de memória anterior não tem como mais a gente usar ele para nada, né? E o Rust vai te avisar, ó, você está tentando tomar controle novamente, fazer algo com uma variável que já teve o conteúdo movido. Então, é isso que tá sendo explicado aqui na continuação, né? Que é só um dono de cada vez. Então, é nesse exemplo aqui, ó. Se você cria uma variável aqui que eles fizeram aqui, ó, chamada de S1, moveu quem que é o dono disso para S2. Se a gente tentar usar S1 aqui, não vai conseguir mais. E foi exatamente isso ali, foi o erro que a gente teve, né? Ó, value borrowed after move, né? Então, é isso daqui que é diferente dentro de Rust, né? Então, às vezes a pessoa começa a escrever, como escreve às vezes em Python, em JavaScript, em outras linguagens que tem garbage collector, e no Rust não é assim. Você tem que se preocupar se você fez uma transferência de valores ali entre variáveis, quem que é o dono ali daquela variável ainda, né? Então, no Rust tem esses conceitos, né? E aí, uma saída que o próprio compilador vai te trazer aqui, quando você está fazendo algo, ele vai te avisar aqui já, ó, por exemplo, ó, a mensagem que ele vai dar, ó, considere clonar o valor se o custo de performance for aceitável. Então, ele vai trazer essa mensagem aqui, já como uma sugestão do que você pode fazer, né? Então, ele vai te falar, ó, se o custo de performance for aceitável, você pode clonar esse valor, né? O que que seria clonar? Ao invés da gente mover a informação, como a gente está fazendo aqui, a gente poderia vir aqui e dar um clone. Então, a gente tá, ao invés de apagar aquela variável x nesse momento, então a gente veio aqui, criou a variável x, que tem um determinado conteúdo, e a gente usou ela e viu que ela está alocada na memória RIP com o conteúdo dela lá. Quando a gente faz isso daqui agora, a gente cria uma variável y e muda, ao invés de mover a propriedade, a gente clona a variável, a gente faz com que as duas permaneçam em memória. E aí você pode continuar utilizando as duas até elas saírem de escopo, né? Então, se a gente vir aqui agora e tentar compilar, ele vai compilar normal. A gente vai conseguir imprimir aqui essa variável quando ela estava aqui antes de fazer o clone. A gente faz o clone, a gente consegue usar a variável y, consegue usar a variável x, que antes a gente não conseguiria se não tivesse dado o clone, né? Porque durante todo esse escopo aqui, ambos conteúdos vão existir em memória. Por isso que ele dá aquele aviso de considerar fazer um clone se o custo for aceitável, porque existe um custo de tempo e de espaço. Existe um custo para processar essa operação e existe um custo para armazenar essa informação, né? Então, se a gente pensar por baixo dos panos, o que vai acontecer ali
a gente vai ter que falar o seguinte, ó, o processador vai ter que parar, ir lá, criar novamente um outro espaço de memória, manter ambos ali em execução, né? E eu vou, ao invés de deixar só um dado armazenado e liberar o restante para o sistema operacional, eu estou mantendo as duas variáveis ali, né? Então, se fosse uma coisa muito grandiosa, se fosse essa execução for acontecer milhares de vezes, por exemplo, como acontece em requisições de servidores web, que você tem milhares de requisições por segundo, por isso que o compilador já avisa, ó, o custo disso é aceitável, você clonar essa variável, ao invés de mover ela de dono, né? Se for aceitável, esse custo de processamento e esse custo de memória, considere clonar, né? É isso que o Rustbook fala aqui, né? Então, existe o método clone, e você pode clonar dados que estão, então, na memória RIP, né? Mostrar aqui. Aí talvez a gente pense o seguinte, né? Ah, mas será que para todo formato, para todo tipo de variável, né? Para todo tipo de dado é a mesma coisa? Aí a gente vê que não é, né? Por quê? A gente pegar aqui, ó, vamos fazer a mesma coisa, só que ao invés de agora ser com string, a gente vai fazer aqui com um número. Se a gente vier aqui fazer isso, você vai ver que o compilador agora não reclamou. Antes, quando a gente tinha string, né? Quando o x ele era uma string, tinha um conteúdo aqui. Depois que a gente movia essa string, a gente não conseguia mais utilizar o conteúdo dela aqui. Então, a gente não conseguia mais usar, imprimir x aqui. A gente só conseguia y porque teve um move. Agora aqui o compilador não reclamou, né? Por que será? Se a gente tentar aqui dar um cargo run, a gente consegue imprimir, né, o que ele antes de fazer o move, depois de fazer o move. Por que que isso acontece? E aí o Rustbook explica, né, que quando são tipos primitivos, tipos de dados que elas estão em stack, quando estão na memória stack, esses tipos de dados primitivos, existe um comportamento de Rust para esses tipos de dados que ao invés de fazer um move, ele vai fazer um copy. Então, automaticamente, ele vai copiar os dados de uma variável para outra aqui, né? Então, internamente, ao invés de fazer um move, de fazer aquela operação anterior e maximizar o controle da memória RIP, quando está em stack, ele vai fazer um copy, ele vai copiar aquela informação, né? Ele vai fazer um copy. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, tentar imprimir aqui, ó, onde que eles estão em memória, pode ver aqui, ó, que a memória aqui, ó, ele está na 524, X está na 524 e Y está na 584. Tá vendo? Mas isso não foi por conta de haver um move de memória, né? Houve um copy.
que é um processo mais rápido, menos custoso, vamos dizer assim, até porque está na memória stack. Então, quando a gente está desenvolvendo aqui, existem processos, por exemplo, que a gente vai ter, como aqui o clone, e quando for dados que estiverem em RIP, a gente vai precisar usar dependendo do que a gente for fazer. Agora, se forem dados que estiverem na stack, a gente não precisa, por exemplo, usar o clone, porque internamente ele já tem esse comportamento de copy. Então, ele vai fazer um copy ao invés de fazer um clone. Esses conceitos aqui, eles são um pouco estranhos assim no começo, né? Tanto que depois tem um capítulo do Rust só de traits, de comportamentos que você pode adicionar. Então, por exemplo, eu tenho um tipo de dado, eu quero, como tem aqui nesse exemplo, né? Eu quero que esse tipo de dado ele seja copy e seja clone. Eu quero poder fazer um clone desse tipo de dado. Ou então eu quero poder fazer um copy nesse tipo de dado, né? Então, existe esse conceito de comportamentos dentro do Rust que é utilizado em traits, e depois vai ser visto mais à frente, né? Mas aqui o interessante a gente entender é isso. Por exemplo, quando a gente está usando variáveis, que elas ficam alocadas em stack, é mais fácil para o compilador trabalhar com elas, né? Então ele pode fazer um copy, movimentar isso de um lado para o outro. Agora, quando a gente trabalha com heap, ele vai ter um comportamento de sempre ter um único dono, vamos dizer assim, aquele dado, e apagar, sempre fazer um drop para garantir um melhor gerenciamento dos dados, né? Certo, gente? Alguma dúvida? Certo. Mano, o Rush ele tem muita coisinha, né, mano? Eu acho muito louco É, não, não, essas formas com que ele consegue, tipo, como se fosse esconder a variável para você poder fazer uma outra em cima. E aí você pode fazer um outro jogo. Nossa, mano, pelo amor de Deus. é verdade. Então, assim, existem, e como a Cassandra colocou aqui, né? Pode acabar virando um mau hábito a pessoa que tem, por exemplo, muitas, muitas strings ou variáveis que são heap, né? E aí começa a clonar tudo, você vai lá, sempre dá clone, só que o custo disso é alto, né? E aí você acaba tendo um código que não performa bem. Então, tem gente, às vezes, que vai escrever um código em Rust vai ficar mais lento que Python, por exemplo, né? Dependendo do jeito como ele escrever. Porque vai ter um custo disso, de fazer cópia, de movimentar a memória, né? Então, é sempre interessante usar referências mesmo, né? E é o que fala aqui, o livro, no capítulo 3 na sequência, né? Antes disso, ele fala aqui sobre a questão de funções, né? As funções, elas, sempre que você chamar uma função e passar um parâmetro, ele sempre vai fazer um move também, ele sempre vai pegar a posse daquilo que você está passando, né? Então, ele tem um exemplo aqui, ó. Estou na função main, criei uma variável s, e criei uma string, com um conteúdo nessa string. A partir do momento que eu chamo aqui uma função e passo essa variável s aqui, ó, sem referência, né, sem ter um ampersand aqui na frente do s, sempre que eu faço isso, eu tô falando que agora o dono dessa variável s é essa função. Do mesmo jeito que a gente fez antes, por exemplo, a gente não fez x com x e y, e a gente falou assim que y tinha um conteúdo, e depois a gente falou que x era igual a y. Aqui é a mesma coisa, né? Quando a gente falou que x é igual a y, que a gente falou assim, ó, agora quem é o dono desse conteúdo é x. A mesma coisa acontece com funções, né? A partir do momento que a gente chama uma função
e passa um parâmetro sem ser como referência, a gente está movendo esse dado de dono. Agora, quem tem o dono disso não é mais a variável S. Quem é dono desse conteúdo é a função take ownership aqui, nesse exemplo, né? E aí, se a gente tentasse utilizar aqui embaixo a variável S novamente, ela daria um erro, né? Por quê? Porque o conteúdo dela agora não pertence mais a ela, essa variável S. Ela pertence a essa função, e aí quando ela sai de escopo, o que tinha dentro dela vai ser dropado, e aí não tem mais como utilizar ela aqui embaixo. Então, é esse o conceito de ownership, não só entre variáveis, mas com funções também. Deu para entender? Que a mesma coisa que acontece com variáveis acontece com funções também? Vou seguir aqui então. E aí, outro conceito que tem aqui no capítulo é referências, né? Então, referências tem como a gente, ao invés de passar a propriedade da variável, a gente simplesmente faz uma referência. A gente simplesmente empresta a variável, empresta o conteúdo dela por passar uma referência para ela, para outra variável ou para a função, ao invés de passar o conteúdo dela, né? Então, se a gente voltasse aqui, por exemplo, vamos supor aqui que a gente tem a variável x. A gente tem aqui a variável x e vamos chamar aqui uma função chamado, ó, e a gente vai passar aqui isso. Então, aqui, ó, com uma string, eu estou pegando e passando a string que antes estava em x, eu passei ela para a função olá e vou imprimir hello ali embaixo, né? Então, se eu vier aqui dar um cargo run, ele vai imprimir hello, certo? Só que se a gente tentar usar aqui embaixo de novo o x, a gente não vai conseguir. Por quê? Porque já teve a movimentação, já foi feito um move, e aí eu não consigo mais usar o X aqui embaixo, né? Então, quando eu chamei olá, eu falei, ó, agora quem é dono do conteúdo dessa variável X é a função olá, certo? E aí, quando o olá sai de escopo, eu não consigo usar mais nada aqui embaixo. Então, isso acontece se a gente não utilizar o recurso de referências, né? Então, ao invés de eu utilizar, por exemplo, aqui, de eu falar que eu estou passando uma string para essa função, eu posso falar que eu estou mandando uma referência para uma string. E aqui eu passar uma referência para essa variável x. Então, se eu fizer isso, eu vim aqui, criei a variável x, eu chamei a função olá, só que agora eu não vou passar mais o conteúdo. Eu estou emprestando o conteúdo dela, passando uma referência para a variável x.
E aí eu consigo, você vê que o compilador já não me deu erro nenhum. Consigo executar aqui normal e imprimir tanto aqui internamente, dentro da variável lá, quanto aqui na função main. Por quê? Estou usando o recurso de referência. O conceito de ponteiros que tem aí em outras linguagens também de programação, né? Então, ao invés da gente passar agora o conteúdo, a gente passa a referência. Então, é isso que tem aqui na sequência, né? Esse exemplo que tem aqui. E aí, depois, começa a falar um pouquinho que existem também referências mutáveis, que é o mesmo conceito que a gente já viu lá de variáveis. Existem variáveis mutáveis e imutáveis. A gente pode também ter referências mutáveis e imutáveis. Porque aí, gente, eu vou precisar continuar isso daqui amanhã, porque eu vou precisar sair uns minutinhos antes aqui das 8h30, viu? Mas Sem problema, Siqueira. eu queria ouvir aí se tá dando para entender um pouco esses conceitos, para quem talvez nunca tenha ouvido falar aí desses conceitos, né, de empréstimo, de referência. Se vocês querem que amanhã a gente reforce aí, pegar alguns exercícios, ou se dá para a gente seguir ali com agora com referências mutáveis, né? Ô, Siqueira, a gente teve uma pergunta aqui no chat, né? O Jusilei É. perguntou: contexto de função. Se eu passar um parâmetro de tipo primitivo, ele também será movido? Não, aí ele vai ser feito um copy, ou Jusilei. Como ele tem essa esse comportamento, né, dentro do Rust para tipos primitivos, aí ele vai ser feito um copy. Então você consegue transitar ali, passar isso, movimentar isso para chamar uma função, por exemplo, né? Mas ele é sempre interessante quando você vai fazer movimentações assim, por exemplo, ó, eu preciso passar esse dado para uma função, eu preciso passar esse dado, o conteúdo dessa variável para uma outra variável, é sempre interessante trabalhar com as referências, né? Porque mesmo no copy, você está criando espaço em memória, né? Desnecessário. Mesmo que seja em stack, você está acumulando ali dados desnecessários, né? Copiando dados desnecessariamente. Então, sempre que possível, é utilizar o conceito de referências, né? Certo, Ô, gente? Vanessa, sobre a memória RIP e a memória stake, a gente tem no. Acho que foi na última aula que a gente falou sobre isso, né, Siqueira? A gente falou, mas até É, tinha surgido a gente mesmo tem uma. algumas dúvidas. Pode É, falar, Matheus. não, desculpa te cortar, pô. A Vanessa perguntou que ela queria entender melhor. Aí eu ia falar que na última aula, tá gravada, tá lá no nosso YouTube. E aí o Siqueira ele explica legal lá, bem, tipo, com bastante detalhes, o que que é, quais são as diferenças delas e como que funciona a alocação de dados ali dentro desses dois tipos de memória, né? Então, você pode entrar lá no nosso YouTube. Você tá com o link fácil aí, ou Siqueira? Aí manda aqui. Você já Não, assistiu já? é, eu não tô com o link fácil aqui, mas é colocar Estelar Brasil lá no YouTube, já vai ter as aulas lá, né? Mas se precisar, a gente repassa aqui também amanhã. Eu passo um pouquinho novamente sobre as diferenças lá, né? Mas é a maneira como alguns tipos de dados vão ser alocados, né? E aí o compilador vai definir onde que vai alocar de acordo com o tipo de dado, né? Então, se for um tipo de dado primitivo ali, um float, um integer, tipo de dados com tamanho fixo, né? Tipo de dado específico, que você sabe
tamanho que ele vai ter, aí o compilador aloca isso na memória stack, que é uma memória rápido, né? Que aí o sistema operacional gerencia ela de maneira rápida, né? E aí a memória RIP é uma memória mais custosa, vamos dizer assim, para gerenciar, porque ela não é uma memória com dados contíguos, né? Então você pode ter fragmentação de informações e aí leva tempo para o processador pegar essas informações que estão espalhadas dentro da memória RIP, né? Por isso que assim, é uma memória que tem que ser utilizada com cuidado, né? Sempre pensar bem antes de utilizar ela. Mas a gente retoma aí na próxima aula amanhã aí. Certo, gente? Agradeço aí a presença de todo mundo. Tentem chamar mais gente aí para amanhã também, para a gente continuar aí o grupo de estudos. Obrigado mais uma vez aí para todo mundo, pro Johnny por ter gravado, Matheus aí pela ajuda, todo mundo aí que participou. Certo, gente?